E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vim trazer mais uma dica de leitura para vocês. Dessa vez, um livro de um autor chamado George Orwell. O livro é esse aqui, ó, A Revolução dos Bichos. Gente, esse é um dos livros que eu li assim que mais me surpreendeu. Por que eu falo que esse livro me surpreendeu? Porque eu parti para a leitura desse livro com uma ideia totalmente diferente, com um pensamento totalmente diferente daquilo que eu vinha descobrir ao terminar de ler. Eu achei que fosse algo assim do tipo A Fuga das Galinhas. Eu sempre via esse título, imaginava e associava a esse pensamento. Talvez por isso eu não tenha lido nenhum resumo antes e já fui com esse pensamento para a leitura desse livro. Pessoal, na verdade, A Revolução dos Bichos aqui conta a história de um grupo de animais, né, que viviam numa granja e tinha um dono ali, chamava Jones, e que era muito cruel com eles. Deixava os animais muitas vezes sem comida, sem beber, e os animais sofriam muito. No meio desses animais tinha um porco, um idoso, um porco já bem velho, que teve um sonho um dia e resolveu juntar todos os animais para contar o sonho que ele teve. O sonho, na verdade, dizia que eles foram libertos, eles ganharam a liberdade deles e que eles é que dominavam aquele local. Tudo bem, esse porco morre poucos dias depois e não vê a realização desse sonho dele, né? O que acontece é que dentre esses animais também tem outros porcos e que começam a difundir essa ideia, a colocar na cabeça dos outros animais essa ideia. Então essa ideia vai amadurecendo cada vez mais até que um dia realmente explode ali uma revolução. Os animais reúnem e resolvem colocar o Jones para correr. E a partir daquele momento, eles é que são os responsáveis por aquela granja. E o que acontece a partir daí é o seguinte: tem ali os porcos, que eram considerados assim os animais mais inteligentes daquele grupo, né? Dentre esses porcos ali tem os que resolvem liderar, que é o Napoleão e o Bola de Neve. O Bola de Neve tem uma ideia de criar um moinho de vento para agilizar o trabalho deles, para que eles tenham mais tempo, né, para curtir, para não ficar trabalhando o tempo todo. O tempo passa, pessoal, e o Bola de Neve ganha cada vez mais respeito e admiração da bicharada, né? O que acontece é o seguinte: o Napoleão, ele passa a criar um ódio sobre o Bola de Neve e passa a colocar todo tipo de defeito nas ideias que o Bola de Neve tem. O moinho de vento, por exemplo, ele fala que não vai dar certo e que isso é ideia de jirico, que não vai ter como ir para frente. O Napoleão, pessoal, começa a tramar uma ideia ali com os outros animais de colocar o Bola de Neve para correr, né, para ir embora. Então, uma certa noite, ele realmente reúne ali uns cachorros e coloca o Bola de Neve para dar no pé. Então, a partir desse momento, o Napoleão começa a ficar cada vez mais rigoroso com os animais, começa a cobrar muito mais serviço dos animais e, inclusive, cobra até agora a construção do moinho. Fala que não era bem assim, que a ideia do moinho de fato era uma ideia boa, só que o Bola de Neve é que não estava não tinha, na verdade, assim, muita habilidade com aquilo. A partir desse momento, os animais começam a perceber que o trabalho está aumentando, que na verdade a situação já estava pior do que quando o Jones tomava conta deles. E alguns animais até planejam fugir, mas o que acontece é o seguinte: o Napoleão tem um porquinho que é como se fosse um serviçal dele, que é responsável por convencer todos aqueles animais de que tudo que o Napoleão faz é o certo e tudo que está acontecendo é para o próprio bem deles. Então ele é muito persuasivo. Os porcos, que são considerados mais inteligentes, eles vão deixando aquelas regras de lado e vão cada vez ficando mais cruéis com os outros animais, assassinam esses animais que são contra, começam muitas vezes até mesmo a dormir na própria casa do Jones, porque na verdade esses outros animais começam também muitas vezes a esquecer. Eles não lembram mais como é que era antes do Jones antes da revolução. Eles não lembram mais o que foi instituído depois daquela revolução. Eles começam a perder a memória. Muitos animais mais velhos morrem ou são assassinados ali pelo Napoleão. E assim, no final do livro mostra, na verdade, já os porcos andando sobre duas patas e reunindo, farreando ali com os homens na casa do Jones, gastando todo o dinheiro da produção que eles tiveram durante longos anos aí de trabalho. Então, pessoal, o final é o seguinte: termina com os animais ali, certa noite, eles escutam um barulho na casa do Johnny, certo?
na casa do antigo dono deles, e eles vão tentar olhar o que está acontecendo, um barulho muito grande. Eles começam a olhar ali pela janela, por algumas frestas que tem, e notam que os porcos estão sentados, né? Os cachorros também ali, que eram na verdade os guardas desses porcos, e todos eles ali sentados junto com homens donos de outras granjas, e bebendo muito, farreando, ficam bêbados, e eles olham para os porcos e olham para os homens e não conseguem mais distinguir quem é quem, de tão parecido que os porcos ficam com os homens, certo? Então esse livro, pessoal, assim, ele é importante porque dá para a gente relacionar toda essa obra com várias realidades nossas sociais. Dá para a gente associar com política, com religião, com tudo aquilo que a gente percebe que demanda um certo poder na sociedade. Então o que a gente percebe na política, por exemplo, é que muitas vezes líderes, né, políticos que saem do meio do povo, na verdade é eleito pelo povo, né, e chegam no topo de lá, que seria para cuidar, né, de toda a população. Eles começam a fazer tudo aquilo que muitas vezes eles um dia criticaram. Então é um livro assim muito importante, é uma leitura assim fundamental, né, para entender, para criticar os modelos de sociedade que a gente vive, né, na verdade conflitos que a gente se depara aí no nosso dia a dia, no nosso país, no mundo. Se vocês digitarem no Google, vai aparecer uma infinidade de sites que fornecem esse livro em PDF para vocês lerem. Eu comprei esse livro aqui, na verdade, pela internet, porque eu gosto de ler assim um livro físico, mas já li muito livro em PDF e vocês também podem fazer isso. Fica aí minha recomendação. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.